casa lá em Caná da Galileia, aonde estava acontecendo um casamento. E lá naquele casamento, Jesus ele transformou a água em vinho. Então, na primeira casa que Jesus entrou, lá em Caná da Galileia, Jesus ele trouxe transformação. Então, levante a sua mão e diga assim comigo: minha casa já está transformada. Não, declare assim, diga: Jesus entrou na minha casa e já transformou tudo o que precisava. Você crê nessa promessa? Então a primeira casa que ele entra, ele faz o quê? Ele transforma. Foi lá em Caná da Galileia. E esta aqui é a segunda casa. E esta casa aqui, ela tem dono. Ela não é uma casa desocupada. Sabe quem é o dono desta casa? Pedro, o apóstolo de Jesus. Esta foi a segunda casa que Jesus entrou. E o que acontece lá, pastor? Vamos ler. Lucas 4, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. E você diz amém. Congela para mim aqui, por gentileza. Essa é a segunda casa que Jesus entra, a casa de Simão Pedro. Simão Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Você conhece bem a história. Este homem foi chamado por Jesus enquanto ele estava na beira do mar. Jesus olha para ele e, sem que eles antes tivessem tido sequer um contato, Jesus só olhando para Simão, Jesus disse: deixe as suas redes, deixe o seu barco e segue-me. Imediatamente, eu disse imediatamente, sem ter tido um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Imediatamente Simão deixou a rede, deixou o barco e começou a seguir Jesus. Quando eu li isso a primeira vez, eu confesso a você que eu me questionei: como pode alguém, sem que outra pessoa a tenha cumprimentado, dito uma boa tarde ou um bom dia, sem que outra pessoa apenas diga me segue, como pode alguém ouvir uma convocação de alguém que ele nunca tinha visto antes, deixar todo o seu trabalho, deixar tudo e seguir esta pessoa? Aí o Espírito Santo me disse que isso se chama convicção do chamado. Quando você tem convicção do seu chamado, você não fura fila, você não queima etapa, você não puxa tapete, você fica esperando a sua vez. Quando você tem convicção do seu chamado, você fica esperando o seu momento. E quando o seu momento chega, você já está esperando esse momento há muito tempo. Então você deixa tudo e você segue aquele que te chamou. Jesus ele havia me dito: Éric, você está vendo aqui, Simão estava esperando esse momento há muito tempo. Simão estava convicto de que uma hora ele seria chamado por Jesus, e quando Jesus chamasse ele, ele já estava disposto a deixar tudo para trás e seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse.
Então, quando Jesus disse a Simão: ei, Simão, deixe a sua rede, deixe o seu barco, deixe a pesca e me segue. Simão disse: eu já estava esperando esse convite há muito tempo, então é agora. Ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus por onde Jesus foi. Levante as suas mãos e receba o que Deus está mandando lhe dizer. A sua vez está chegando, o seu momento está próximo, a sua hora está mais perto do que você imagina. Dentro de pouco tempo Jesus vai entrar no seu caminho, Ele vai olhar nos seus olhos, Ele vai lhe dizer: deixe tudo e me siga. E você será alguém que vai gritar: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronta, porque aqui tem uma geração, um povo que está aguardando o convite de Jesus para ir aonde quer que Ele ordenar. Levante a sua mão e dá um glória a Deus aí bem alto. Isso é convicção do chamado. Diga glória a Deus. Eu tinha 18 anos de idade. Eu prego desde os meus 7 anos. Comecei a pregar criança. E eu fui pregando. Com 16 anos eu comecei a trabalhar em uma empresa de telemarketing. Registrei minha carteira, virei CLT. E à noite eu pregava, de dia eu trabalhava. 17 anos continuei na empresa. Fui trabalhar na Claro. Vendia coisas lá na Claro. Com 18 anos eu saí de lá para poder trabalhar no Banco Bradesco. Trabalhando no banco, comecei a crescer na empresa. E de repente alguém que estava lá no patamar de cima olhou e disse assim: Eric, se você continuar da forma que você está esse ano ainda, tem algo bom vindo aí para você. E eu me empolguei, eu disse: eita, é agora, vou crescer, vou prosperar. E eu estava congregando em uma igreja que eu admirava muito tudo que acontecia. E ao mesmo tempo em que eu queria crescer aonde eu estava trabalhando, eu também queria crescer no meu ministério. Eu também queria fazer a diferença naquilo que Deus já tinha me chamado desde criança. Só que eu nunca esperei o convite que eu recebi. O meu pastor olhou para mim e disse assim: olha, eu queria te fazer um convite. Eu falei: pode fazer. Ele pegou e disse assim: você está congregando aqui? Eu falei: congrego firme e forte. É membro da igreja? Eu falei: sou membro da igreja. Ele falou: a gente está precisando de sonoplasta. Você pode ajudar no som? Eu falei: é à noite? Ele falou: não, é o dia todo. Tem culto manhã, tarde, noite. Eu peguei e disse: mas eu trabalho. Ele falou: eu estou vendo que você não serve. Eu falei: não, mas eu quero. Eu quero. É para poder trabalhar na obra de Deus. Ele falou: é na obra de Deus. Eu falei: quanto que é o salário? Ele falou: não tem salário, tem ajuda de custo. Quanto é que você ganha onde você está? Eu falei: mais ou menos uns 3 mil. Ele falou: aqui você vai ganhar R$600 por mês. Eu falei, ele falou: aqui eu te dou comida, você come aqui, você faz tudo aqui. Só que você tem que estar aqui manhã, tarde e noite. À noite você pode voltar para casa. O culto acaba 10h30. Acabava tarde o culto. Eu pegava o último metrô no Brás para poder voltar para Guaianazes, onde eu morava. E todo mês era R$600 por mês. Mas a minha alegria em estar servindo, ganhando almas para Jesus, compensava qualquer valor financeiro. É tanto que hoje eu sei que eu estou colhendo coisas que eu plantei lá atrás. Porque tem sementes que você vai lançar hoje que você não vai colher no mesmo momento, mas a sua semente vai continuar gritando por 5, 10, 15, 20 anos. Porque nada que você planta no reino fica sem colheita. Sabe o que Deus está dizendo? Uma hora Ele vai olhar nos seus olhos, Ele vai dizer: deixa tudo e me sirva. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aguardando este momento. Quem pode aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus? No dia que eu pedi as contas, a moça olhou para mim e disse assim: você está ficando doido? Não, peraí, Eric. Eu falei: não, Deus me chamou. Ela falou: tá bom, eu sei que Deus chama, mas só que você vai viver como? Eu falei: Deus me chamou. Não, espera aí, tem alguém que quer falar com você. Alguém no telefone pegou e disse assim:
eu tenho um aumento para você. E eu disse, não tem jeito. Dentro de mim já tinha uma decisão: valor nenhum no mundo vai comprar a minha vontade de ganhar almas para Jesus. Levante as suas mãos. Deus não te chamou para coisas pequenas, Deus te chamou para coisas extraordinárias. Não existe nada nesta terra que seja maior do que aquilo que Deus ele tem preparado para você no mundo espiritual, na obra dele. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã e Ele está lhe dizendo: se prepara, virão propostas para poder te tirar daquilo que eu tenho para você. Virão pratos, virão oportunidades, virão coisas para poder tirar o seu foco daquilo que eu tenho para você. Mas não abra mão daquilo que eu tenho para você, porque o que eu reservei para você é maior do que você imagina. Talvez você não vai colher no mesmo momento, mas virão colheitas extraordinárias na sua vida, porque a sua semente vai continuar gritando até as futuras gerações. Dá um glória a Deus aí. A Bíblia diz que quando Jesus chamou Pedro, ele deixou tudo. Ei, me fala uma coisa: Jesus falou algum plano de carreira para Pedro? Jesus disse: Pedro, quanto que você ganha pescando? Jesus disse: Pedro, você tem casa, você tem carro, você está disposto a ganhar algo melhor, um carro melhor, uma casa melhor? Não, Jesus não fez nenhuma proposta para Pedro. A única proposta de Jesus foi: deixa tudo e me segue. Agora o que acontece? Esse homem chamado Simão, ele era casado e ele morava com a sua sogra. Coisa boa, né? Quem mora com a sogra aqui? Tem alguém? Deus abençoe. A senhora é uma heroína. Deus abençoe. Isso. Simão morava com o Arley mora com a sogra também, o Arley? Você mora com Deus continue lhe fortalecendo. Oração por você todos os dias a partir de hoje, de manhã, tarde e noite. Simão morava com a sogra. Desafio. Simão morava ele, a esposa e a sogra. E Simão servia Jesus. Jesus ele estava pregando no versículo 33, capítulo 4, versículo 33 de Lucas. Jesus estava pregando em uma sinagoga. Jesus estava pregando em uma igreja. Enquanto Jesus ele estava pregando, dentro daquela igreja manifestou em um homem um espírito maligno, manifestou um demônio. Enquanto Jesus está pregando, aquele homem manifesta com aquele espírito maligno e ele começa a querer bagunçar o culto em que Jesus está ministrando. 4:33 de Lucas. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Jesus estava dentro da igreja pregando, e este demônio que manifestou nesse homem, manifestou naquele momento, tudo dentro da igreja. Sabe o que eu acho interessante? É que assim como nos dias de Jesus, neste momento, nos dias de hoje também a estratégia de Satanás está sendo a mesma. Eu estou falando de uma época há 2025 anos atrás. E a estratégia de 2025 anos atrás continua sendo a mesma nos dias de hoje. Estratégia usada por Satanás. Os demônios, Satanás e seus demônios, eles estão desistindo de ficar lá fora e estão começando a ficar dentro da igreja. Dentro da igreja. Satanás está desistindo, ele está mudando
da estratégia. Ele está desistindo de estar lá fora e ele está começando a ficar dentro da igreja. Por isso que a gente vê tantas igrejas se dividindo. Por isso que a gente vê tanta divisão nas igrejas. Por isso que a gente vê tantas pessoas saindo da igreja ferida, machucada, sem querer saber de igreja, de crente. Tem gente que está odiando crente neste momento, odiando pastor, odiando igreja. Por quê? Porque Satanás atingiu ela dentro da igreja. Tem igreja que está dividida. O culto parece mais um circo do que qualquer outra coisa, porque Satanás está dentro da igreja. Satanás desistiu de agir lá fora, e a estratégia dele agora está sendo agir dentro da igreja. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, porque Jesus está em um culto, aqui em Lucas 4, e dentro desse culto a Bíblia diz que tem um demônio dentro de um homem. Tanto lugar para esse demônio estar e possuir este homem, mas ele decide fazer isso dentro porque a estratégia de Satanás agora está sendo essa, desde esse tempo, está sendo agir não fora, mas agir dentro da igreja. Pastor, e o que o senhor está querendo dizer com isso? A nossa missão é não permitir que Satanás encontre legalidade. Por quê? Este é um lugar de nós repreendermos e mandarmos ele embora. Quando Jesus, ele olha para aquele homem, a Bíblia diz que Jesus, olha o que está escrito, verso 34 para mim, por gentileza, para a gente poder entender o 35. No verso 34, aquele demônio, ele vai olhar e vai dizer: que queres conosco, Jesus? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. No verso 35, Jesus ele vai dizer: Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. É Jesus dizendo: você pode agir lá fora, mas aqui dentro você não age. Você pode encontrar espaço lá fora, mas aqui dentro não tem espaço para você. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Eu te dei uma missão, eu te dei, aleluia, um trabalho. O teu trabalho é dizer: Satanás, aqui não! Saia! Levante as suas mãos. Há poder de Deus e autoridade de Deus sobre a sua vida. Deus, ele te capacitou, te imbuiu de uma fé, de uma autoridade sobrenatural. Eu estou falando com homens e mulheres que têm poder e autoridade na vida para pisar em serpentes e escorpiões. E aqui não tem espaço para o inimigo, porque aqui tem homens e mulheres como Jesus, que olha para o inimigo e diz: saia! Quantos podem aplaudir e dar grito de glória para adorar a Ele? Sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ele repreendeu. Aí vem a pergunta: Jesus, ele conversou com aquele demônio? Não. Por que Jesus ele não conversa com o demônio? Você já leu a Bíblia, momentos que Jesus libertou pessoas? Já? Eu queria que você me mostrasse um momento que Jesus conversou com algum demônio, entrevistou algum demônio. Por que Jesus nunca entrevistou demônio? Por que Jesus nunca conversou? Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, da boca dele nunca vai sair uma verdade. Se ele é o pai da mentira, da boca dele não sai verdade. Quem me ouve, diga amém. Agora, escuta. Jesus, ele não entrevista por quê? O que Jesus quer batendo papo com o pai da mentira? O que eu estou dizendo é que tem igrejas que tem geralmente uma entrevista, parece uma entrevista de emprego com o demônio. Quem me ouve, diga amém. Às vezes a gente pega aqui uma pessoa possessa, e tem um momento no culto que eu olho, tem gente que não está acreditando que é o demônio. Tem gente que está bem assim, ó.
está acreditando. Aí eu pego e falo: Satanás, fala aí, o que você quer fazer com ela? Destruir, acabar? O que você recebeu? Aí a pessoa: eita, quem me ouve diga amém. Porque tem gente que não crê. Agora tem culto que parece uma entrevista de emprego com o demônio. De onde você veio? Do inferno. Oh, quem me ouve diga amém. O que você quer fazer? Matar. A Bíblia já diz: roubar, matar e destruir. Aí começa. Parece uma entrevista de emprego. Quantos anos você tem, demônio? 8.450. E vai, quem me ouve diga amém. Jesus nunca entrevistou demônio. Se você observar no texto, Jesus ele repreendeu, dizendo: cale-se. Por que Jesus está dizendo cale-se? Porque eles estavam dentro de um templo, dentro de um culto. E dentro do culto, em um culto espiritual, quem tem que falar não é Satanás, é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo para ele: cale-se. Por quê? Porque dentro de um lugar como este, não tem que ter palco para demônio, não tem que ter palco para Satanás. Está assim, ó, de pessoas dando palco para demônio. Quem me ouve diga amém. Dando palco para demônio. A moda dos falsos profetas hoje é usar demônio para poder arrancar oferta dos menos conhecidos da palavra. Tem gente que sem conhecimento acaba caindo na picaretagem de muitos que estão por aí. Quem me ouve diga amém. Usar demônio para poder levantar dízimo, para poder levantar oferta. E pessoas sem conhecimento nenhum, pessoas que não lê Bíblia, pessoas que não mergulham na palavra, acabam caindo na lábia. Por quê? Porque se lesse a Bíblia ia ver que Jesus mandou o demônio se calar. Porque um culto espiritual, quem fala não é Satanás, só quem fala é o Espírito Santo de Deus. Oh, o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer que Ele está lhe dando o dom do discernimento. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para poder lhe dizer que Ele está lhe dando o dom do discernimento. Aqui tem homens e mulheres que irão olhar para as heresias, irão olhar para coisas que não tem nada de Deus, irão dizer: Deus não está nisso, Deus não está nisso. Satanás não tem que ter vez dentro dos nossos cultos, Satanás não tem que ter vez no nosso meio. O lugar de Satanás, a Bíblia diz que é debaixo dos nossos pés. E eu profetizo: não vai ter demônio, não vai ter espírito maligno que vai cirandar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não vai ter demônio, não vai ter espírito maligno que vai cirandar nossas igrejas. Por quê? Porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Você pode aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus aí? Sabe o que é incrível? É que a Bíblia diz aqui, ó, que quando Jesus repreendeu, o demônio saiu, jogou o homem no chão diante de todos, e saiu daquele homem sem o ferir. Diga glória a Deus. Ei, Deus está lhe dando o dom do discernimento nessa manhã. Diga glória a Deus. Deus está lhe dando autoridade sobre todas as serpentes e escorpiões. Jesus ele saiu daquela sinagoga, e quando Jesus sai, a Bíblia diz que Jesus ele foi em direção à casa de Pedro. Por que Jesus foi até a casa de Pedro? Porque Jesus sabia que tinha algo que ele precisava fazer naquela casa. Jesus saiu da sinagoga, Jesus saiu da sinagoga, e da sinagoga Jesus foi até a casa de Pedro. Irmão, Jesus ele conhece tudo. Sabe o que eu acho incrível? É que Jesus ele foi em direção à casa de Pedro, porque Jesus já sabia que tinha algo lá.
Duas coisas Jesus sabia. Primeiro, que ele ia ter que fazer um milagre naquela casa. E segundo, que ele ia ser servido naquela casa. Diga glória a Deus. Então Jesus, ele saiu da sinagoga e foi em direção da casa de Pedro. Uma coisa eu tenho certeza, eu vou lhe provar na Bíblia. A sogra de Pedro, que morava junto com Pedro, era uma mulher que cozinhava bem. Jesus não ia bater em qualquer casa. Se você observar as 12 casas, a maioria das casas que Jesus entrou tinha comida boa para ele. Crente come, sabe aonde tem comida, já percebeu? Come que é uma bênção e sabe onde tem comida. Já percebeu? Irmão, você que está aqui, vou te dar uma dica, posso falar sim ou não? Não fala para os irmãos da igreja onde você mora. Você sabe cozinhar bem, se na sua casa sempre tem comida, não fala onde tu mora. Porque crente, ele come e sabe aonde tem comida. A maioria das casas que Jesus entrou tinha comida boa para ele. Gente que cozinhava bem. Domingo passado, eu falei que a primeira casa que Jesus entrou estava tendo o que dentro dela? Uma festa, um casamento. Hoje eu estou falando da segunda casa. O que tem nessa casa aqui? Comida! Pega na mão dessa pessoa e diga assim, ó, não me fala seu endereço não, hein? Quem me ouve, diga glória a Deus. Jesus, ele foi para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, a Bíblia diz que a sogra dele estava com febre. A sogra dele estava doente. Sabe o que eu acho incrível nessa casa? É que Jesus, ele decidiu ir lá. Pedro sabia que Jesus estava na sinagoga. Todo mundo sabia que Jesus estava fazendo culto. Todo mundo sabia que Jesus estava na igreja. Poderiam ter levado Jesus até o culto. Poderiam ter levado a sogra de Pedro até o culto. Poderiam ter levado aquela mulher doente até a igreja em que Jesus estava pregando. Só que pegue na mão desta pessoa bonita, aperta a mão dela até ela gritar glória a Deus. Não, irmão, aperta até ouvir o estalo da mão dela, isso. Agora diga para ela assim, ó, ninguém levou a sogra de Pedro até a igreja que Jesus estava. Diga, Jesus foi até a casa de Pedro. Diga, porque tem milagres que Jesus quer fazer dentro de casa. Ei, levante a sua mão, escuta. Existem milagres que irão acontecer dentro da igreja. Existem milagres que irão acontecer dentro do culto. Mas tem milagres que Jesus, ele quer fazer dentro de casa. Aleluia. Tem milagres que Jesus quer fazer dentro de casa. E ele te trouxe aqui nesta manhã para poder lhe dizer: eu decidi entrar na sua casa. Você pode aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus. Quando Jesus chegou naquela casa, a Bíblia diz que a mulher estava com febre. Versículo 38, capítulo 4. Jesus saiu da sinagoga, Jesus saiu da igreja e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, não era qualquer febre, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Verso 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Escuta, Jesus entrou dentro da casa porque tem milagres que ele não quer fazer na igreja. Eu acho incrível isso. Você sabia que a igreja somos nós? Quem me ouve, diga amém. Por que tem milagre? Alguém talvez está ouvindo: pastor, que heresia é essa, pastor? Tem milagres que não quer fazer na igreja? Não, irmão. A igreja não é isso aqui não. Quem me ouve, diga amém. Se eu entregar o ponto amanhã,
Na terça-feira aqui pode ser o que for, boate, danceteria, bar, pode ser o que for. Quem me ouve, diga amém. Aí alguém passa e fala, misericórdia, olha só o que fizeram com a igreja. Com a igreja não, irmão. A igreja não é isso aqui. Quem me ouve, diga amém. A igreja somos nós. Dá um glória a Deus. Por isso que tem milagre que Jesus não vai fazer dentro do culto. Tem milagre que Ele quer fazer dentro da sua casa. Por isso que tem vitória que Jesus não vai entregar dentro do culto. Tem vitória que Ele vai entregar dentro da sua casa. Porque a igreja é você. A igreja é você. Onde você vai, a presença dEle vai. Onde você está, a presença dEle está. Você está no trabalho, lá no seu trabalho, a presença dEle está com você. Você está na faculdade a presença dEle está com você. Você está no restaurante a presença dEle está com você. Você está na sua casa, a presença dEle está com você. Você está com o seu carro dirigindo, a presença dEle está com você. Porque a igreja é você. Você pode aplaudir e dar glória para adorar a Ele. O apóstolo Paulo disse: vós sois o templo do Espírito. Diga glória a Deus. Encontre essa pessoa bonita e diga: você é o templo do Espírito. Amém? Você é o templo. Tem uns templos mais gordinhos, mais cheinhos. Tem uns templos mais magrinhos. Tem uns templos fitness. Não é? Tem uns templos de 1,5 m. Uns templos de 1,80 m. Quem me ouve, diga amém. Tem templo de todo jeito, diga glória a Deus. O templo é você, diga glória a Deus. Esses dias eu estava pregando, e aí eu falei assim, que nós somos vaso, nós somos templo, e que Deus, Ele nos enche. Deus nos enche. E aí eu olhei para uma pessoa, peguei, eu falei assim, essa aqui não demora de encher muito não. É pequeno, diga glória a Deus. Nessa hora eu queria ser pequeno também, irmão. Porque se nós somos vasos, nós somos templo, e o Senhor nos enche, quanto menor for, mais rápido pega. Diga glória a Deus. Pega na mão dessa pessoa e diga: mas o templo é você. Amém. O templo não é isso, o templo somos nós. Por isso que a Bíblia diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Aleluia. Quando você está reunido no nome dEle, não importa onde você estiver, Ele está presente junto com você. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro dessa casa porque Ele queria fazer um milagre dentro desta casa. E quando Jesus entrou dentro dessa casa, a Bíblia diz que Ele se inclinou, olhou para a sogra de Pedro que estava doente, e Ele repreendeu a febre, repreendeu a enfermidade. E a Bíblia diz que ela se levantou imediatamente. Porque quando Jesus ordena, quando Ele dá a ordem, não importa qual é a enfermidade tem que cair por terra. Por isso que eu estou declarando: Jesus está curando no meio da tua casa hoje. Jesus está curando no meio da tua família nesta manhã. Eu não sei quem está precisando de uma cura. Eu não sei qual é a cura que alguém da sua casa, que alguém da sua família está precisando. Alguém aqui nesta manhã talvez está em oração, está em intercessão por alguém que está doente. Jesus está dizendo: eu estou passando lá onde está esta pessoa hoje. Eu vou repreender aquela enfermidade, e aquela enfermidade vai ter que sair imediatamente. Quantos podem aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus? Ela se levantou e passou a servi-los. Diga glória a Deus. Aquela mulher só tinha um prazer na vida dela, servir. Ela só tinha um prazer. O prazer dela era ser útil. Ela só queria servir. E a doença não estava deixando. Quando Jesus curou ela, imediatamente ela se levantou. Irmão, se fossem algumas pessoas aqui, quando Jesus curasse, a primeira coisa que ia fazer uma viagem. Primeira coisa que ia fazer,
vou dar uma volta. Essa mulher não. Quando Jesus curou ela, a primeira coisa que ela fez foi servir. Porque o prazer dela era servir. Ela melhorou, recebeu a bênção, mas não foi fazer outra coisa. Ela foi servir. Pessoas que recebem a bênção, pessoas que melhoram. Tem gente que não pode melhorar um pouco. Perde o prazer de servir. Essa mulher, ela melhorou, recebeu a bênção dela. Primeira coisa que ela fez, servir. Porque o prazer dela era servir. Estou profetizando, Deus está nos dando um coração de servos. Deus está nos dando um coração de servos. Coração de alguém que tem prazer em servir, prazer em estar servindo. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus, nós vamos logo entrar nesse momento. A Bíblia diz que Jesus entrou em uma casa. Nós iremos logo falar sobre esta casa. Ele entrou em uma casa chamada Casa de Lázaro. E lá estavam as duas irmãs dele, Marta e Maria. Sabe o que aconteceu nessa casa? Marta estava preocupada em fazer comida, preparar lanche, preparar suco para Jesus. Maria ficou preocupada em estar nos pés de Jesus, servindo a Ele. Aí Jesus disse assim: Marta, enquanto você está aí atarefada, agoniada, querendo fazer comida, sua irmã está aqui nos meus pés me servindo aqui. Porque o prazer de Maria era estar servindo aos pés de Jesus. Diga glória a Deus. Eu louvo a Deus porque tem pessoas aqui nessa manhã que o seu prazer é estar servindo. Aí alguém talvez olha para você vindo para a igreja de manhã, e talvez alguém que mora com você não entenda muito. Aí alguém diz: fulano, isso é doido, 9 horas da manhã, domingo, você vai acordar cedo para ir para a igreja. Aí é onde a gente entende o coração de alguns. Porque tem pessoas que o coração dele é tão de servo que se o culto fosse 6 da manhã ele estava aqui. Porque o coração está, aleluia, no Senhor Jesus. O prazer dele é servir. Aí tem aqueles que já é aos olhos de muitos exagerados, já quer vir todo culto, todo dia. Aí alguém diz assim: mas fulano, você está na igreja todos os dias, você quer ir todos os dias. Irmão, o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Porque quem tem um coração de servo, ele diz: eu vou todo dia, se tiver que estar 24 horas, o meu prazer é servir. Eu quero servir. A sogra de Pedro, quando foi curada, ela se levantou imediatamente e ela não foi fazer outra coisa. Ela se levantou imediatamente e passou a servir. Levante as suas mãos. Só quem ama servir, só quem ama a presença do Espírito Santo, levante a sua mão e dá um grito de glória a Deus. Pegue na mão desta pessoa e diga: ele está entrando na sua casa hoje. Diga: a casa que ele entra tem cura, casa que ele entra tem transformação. Levante ele com você, pegue na mão dele, levante ele com você. Isso, segure na mão dele, segure na mão dele. Deus está aqui, Ele está no nosso meio. Levante a mão do seu irmão mais alto que você pode. Joel está sem peso, meu microfone, não sei o que é. Por isso que eu estou gritando. Dá um peso, dá um retorno. Levante a mão do seu irmão mais alto que você pode. Feche os seus olhos. Só você que diz que ama Jesus, só você que recebe esta palavra. Ele está entrando na sua casa nessa manhã. Ele está entrando. Enquanto você está aqui, Ele está entrando lá na sua casa. Comece a orar, comece a falar com Ele, comece a falar com o Espírito Santo. Vai, converse com Deus. Isso, você que recebe esta palavra, você que recebe ela, pede para Ele nesta manhã agir por você. Pede para Ele nesta manhã agir por você. Vai orando, vai dizendo para Ele: Senhor, nesta semana passeia na minha casa. Isso.
Vai dizendo para Ele: Senhor, nesta semana passeia no meio da minha família. Vai orando. Vai dizendo: Senhor, eu recebo esta palavra e eu sei que casa que o Senhor entra tem cura. Talvez a cura na sua casa seja física, pede para Ele entrar. Ou talvez a cura na sua casa seja uma cura emocional. Talvez a cura na sua casa, a cura na sua família seja uma cura espiritual. Vai orando, vai pedindo para Ele entrar, vai pedindo para Ele agir. Ou Ele quer ouvir a sua voz. Isso, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você. Enquanto você ora no seu lugar, a gente ora aqui com tangedor, tangendo, fazendo este fundo para que a presença dEle abra, aleluia, nessa manhã, as comportas do céu sobre a nossa casa. Ele está abrindo as comportas dos céus na sua casa e na sua família. Isso, vai orando. Oh, há uma glória de Deus, há uma unção de Deus nesta manhã entre nós. Há uma presença de Deus nesta manhã em nosso meio. Há uma presença de Deus nesta manhã. Ele quer ouvir a tua voz. Chame a presença dEle, chame. Pode louvar agora, isso, vai. Me alcança, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr. Segure na mão do seu irmão. Levante a mão dele o mais alto que você pode levantar. Feche os seus olhos. Se o sol se pôr. A presença dele está aqui no nosso meio. Como nós pregamos hoje uma palavra de cura, tem um louvor da Gabriela Rocha que diz: creio que Tu és a cura. Esse louvor ele começa dizendo: me escutas quando clamo. E se a Johanna souber, pode cantar este louvor, porque o Senhor ele está entrando em casas aqui e eu não sei qual é a cura, se a cura é física ou se a cura é emocional.